Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada bem diferente para descobrir um verdadeiro cosmos de ideias. Então se preparem, porque vamos desbravar o universo Realme. Um lugar onde literatura, negócios e impacto social se encontram de um jeito, bem, fascinante. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que não estamos falando de um simples site, tá? Como essa frase já entrega, o universo Realme foi pensado para ser algo vivo, algo que muda, um mapa que vai se redesenhando conforme a gente explora. E aqui está a definição central. O coração de tudo. É um cosmos onde três forças superpoderosas se encontram. Criatividade solta, sem amarras, um senso muito forte de impacto social e, claro, uma estratégia de negócios bem definida. É essa trindade que conecta e dá energia para tudo que a gente vai ver a seguir. Esse aqui é basicamente o nosso roteiro, o nosso mapa estelar para essa viagem. A gente vai começar pela órbita inicial e depois vai passar por planetas de ficção, planaltos cheios de som, vales com muitas histórias e até uma galeria interativa. Cada um desses lugares mostra uma camada diferente desse universo. A nossa jornada começa oficialmente aqui, na órbita inicial. Pensa nela como o ponto de partida, o portal, onde a imaginação e a realidade começam a se misturar, já preparando quem chega para as aventuras que vêm pela frente. E a nossa primeira grande parada nessa viagem é o planeta Onirium. Ele é o coração literário de todo o universo, um verdadeiro laboratório de narrativas e ficção. O mais interessante em Onirium é a diversidade, sabe? Não é só um blog. É um espaço para a gente pensar sobre o futuro da literatura, mas ao mesmo tempo é o berço de contos sombrios, de uma ficção bem diferente. E essas histórias não são só entretenimento, não. Ao explorar os limites da imaginação, elas acabam investigando as complexidades da natureza humana. Um tema que, como a gente vai ver, ecoa por todo esse universo. Deixando o mundo do texto escrito para trás, a nossa exploração leva a gente agora para um reino de áudio. Chegamos ao Planalto da Ressonância, o lugar onde as histórias ganham voz, melodia, uma dimensão totalmente nova. E os sons que ecoam daqui são super variados. Tem podcasts que exploram o processo criativo, pílulas de áudio bem rapidinhas e, o que eu acho mais fascinante, as sinfonias de mundos. Já pensou ler um conto enquanto escuta uma trilha sonora original feita especialmente para ele? É exatamente isso que acontece aqui. Nossa viagem continua, agora por um lugar onde as narrativas fluem como se fossem rios. Bem-vindos ao Vale do Tinta, um espaço totalmente dedicado a histórias mais longas, mais fluidas. Esse aqui é o lugar para quem gosta de mergulhar de cabeça numa leitura, sabe? As histórias aqui são pensadas para plataformas de narrativa em série, como o Wattpad, convidando a uma imersão contínua, capítulo por capítulo. Agora se preparem, porque o ritmo vai mudar. Na Colina dos Nexos, a leitura passiva dá lugar para a ação. Essa é a galeria de experiências interativas, onde o texto literalmente salta da página. E é aqui, na Colina dos Nexos, que a conexão entre o mundo criativo e o mundo corporativo fica super clara. De um lado, a gente tem jogos de literatura imersiva que exploram como prender a atenção com narrativas de horror. Do outro, uma ferramenta super prática como o diagnóstico de ideia. A ligação é direta. Os mesmos princípios de engajamento e empatia que fazem o jogo funcionar são usados para criar ferramentas corporativas que realmente conectam e fazem a gente pensar. É a ficção dando uma força para a inteligência de negócios. Chegando ao nosso último destino criativo, a gente encontra o Memorial e a Galáxia. Pensem neles como os cofres do universo, onde as obras finalmente viram livro e as parcerias se consolidam. Esse slide mostra o resultado tangível de toda essa criatividade. A gente vê livros já publicados, futuros lançamentos, parcerias internacionais. É a prova de que as ideias que nascem lá nas outras constelações desse universo podem sim se transformar em obras concretas que chegam nas mãos de quem lê. Com tantos mundos diferentes, da ficção sombria até ferramenta de negócio, a pergunta que fica é qual é a força que conecta tudo isso? O que impede que essas galáxias simplesmente se percam umas das outras? E a resposta está aqui. É o ecossistema Realme. Ele funciona como a gravidade desse universo, sabe? Aquela força invisível que organiza todos esses planetas criativos e direciona a energia deles para gerar um impacto real, tanto social quanto corporativo. Então, o ponto crucial é que esse ecossistema poderoso, essa força da gravidade, se apoia em três pilares, três órbitas fundamentais que dão estrutura e propósito para o cosmos inteiro. E estas são as três órbitas fundamentais. Primeiro, o movimento Fincluir, que usa a literatura como uma ponte para falar de temas complexos como letramento financeiro. E por quê? Porque histórias criam empatia, tornam o conhecimento acessível. Em seguida, o Alpha Group.
Aqui, a consultoria de finanças EDI fica muito mais poderosa com a arte de contar histórias, criando estratégias mais humanas. E por fim, a RealMeWare, que materializa tudo isso, transformando literatura em moda, a chamada literatura vestível. Então, no final das contas, o que a gente vê é uma fusão muito poderosa. A ficção insólita, que explora a alma humana, serve de base para uma inclusão genuína. E as duas juntas alimentam uma inteligência de negócios que é mais empática e, por isso mesmo, mais eficaz. Não são partes separadas. É um ciclo que se alimenta o tempo todo. E o mais empolgante é que este universo não para de crescer. O que a gente explorou hoje é só uma foto do momento. A viagem está longe de acabar. Na verdade, ela está apenas começando. E para encerrar, fica a provocação. Depois de conhecer todos esses mundos, da ficção à consultoria, da arte que a gente veste ao impacto social, a pergunta é: qual seria o seu lugar nesse cosmos? A exploração agora continua com cada um que nos ouve.